Então vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte, um texto aqui de lado, né, para o nosso cartão. Vou colocar aqui treinamentos, que cursos. Perfeito. Aqui eu posso deixar um texto, só selecionar um texto e editar ele separadamente, de forma independente aqui. Então esse eu vou deixar no tipo regular e o que cursos vai ficar ali, né, em negrito. Se eu quiser aumentar, por exemplo, só o tamanho de um deles, eu seleciono o que curso em caractere. Eu posso definir também um tamanho exclusivo para aquele texto selecionado. Ele está 12, eu vou colocar, por exemplo, para ele 14, deixando ele um pouquinho aqui maior. E através da alça eu posso ajustar também um tamanho aqui para os dois. Repara que eles estão também com um espaçamento, né, entre um texto e o outro, uma distância, um afastamento um pouco grande. Então aqui também eu consigo estar controlando essa distância entre um e outro. Eu vou diminuir um pouquinho essa distância entre os dois textos na aba aqui de parágrafo. Perfeito, isso também já foi ensinado aí. Em projetos gráficos nós vamos usar bastante esse recurso. Vou deixar ele um pouquinho só maior, dar um Ctrl menos para ter uma noção do tamanho aqui do cartão. Só que olhando aqui, ó, ele está com muito destaque na palavra treinamentos e pouco destaque na palavra curso. Então vou selecionar a palavra treinamentos aqui. Vamos lá pegar a ferramenta de seleção, clicar sobre ela, fazer uma seleção na palavra treinamentos. Opa, Ctrl Z. Se der um duplo clique em cima dela, tiver com dificuldade, é mais fácil ali. E vou na aba caractere diminuir um pouco mais o tamanho da fonte. Vou deixar aqui essa fonte com um tamanho de 9 pontos. Deixa eu ver como que ele fica aqui com 9 pontos. Ok, então ele vai ter um destaque maior na palavra curso. Aqui na aba, por exemplo, de cores também, eu posso definir para ela uma cor. Em amostra também posso estar trabalhando com uma cor um pouco mais clara, né? um cinza aqui, um tom de cinza que vai ficar mais claro que o preto, ó. Aí sim, agora eu já tenho um destaque maior no nome da empresa, que é no caso que cursos. Vou selecionar tudo aqui e eu quero alinhar, né, certinho aqui com a parte inferior os dois objetos. Vou clicar nesse objeto, que é o objeto que eu quero como base, alinhar. Quero que eles fiquem distribuídos certinho na horizontal, só que na parte aqui, ó, inferior. Então é essa parte aqui aonde eu vou fazer o alinhamento. Percebam o seguinte, quando eu clicar, né, o meu objeto, ele não desce mais que isso. Por que ele não desce? Porque é como se aqui, eu vou clicar fora e vou clicar só no texto. Aqui fosse o ponto de referência final daquele meu texto, da caixa de texto. Então ela ocupa um pouquinho ali de espaço. Eu poderia colocar uma linha guia e fazer o alinhamento aqui, ó, correto para os dois. Então eu posiciono uma linha guia. Caso você tenha dificuldade, ó, clica sobre o texto, meu já está alinhadinho e vai com as setas de navegação para deixar ele certinho. Vou selecionar os dois e agora dar um Ctrl G para deixar essa área agrupada. Aqui no centro eu vou colocar, né, o meu nome, no caso quem estava prestando o serviço aí do cartão. Ok, vou deixar o nome com a mesma cor pode ser desse tom de laranja aqui, ó, desse fundo da logo. Como que eu faço isso? Pega aqui o conta-gotas, ó, e clica nessa área. Pronto, ó. Já deixou o meu nome, né, naquela mesma cor ali. Vou aumentar um tiquinho ele, ok. Acho que ficou muito, vou dar um Ctrl Z aqui. Ok. E vou colocar ele em negrito também. Então, caractere, posso até manter essa mesma fonte. Eu estou usando a Maiad. Vou deixar ele bold, né, para ficar um pouco mais destacado. Aqui ele está com um tamanho 11, vou colocar um tamanho 14, que for o mesmo tamanho da palavra que cursos, para não ficar ali estranho. Quero deixar esse objeto ao centro, então tudo isso aqui são recursos que nós já vimos. Aqui no painel de alinhar, eu posso marcar para que ele alinhe referente ao palco, né, que é a prancheta, centro e centro. Perfeito, está no meio certinho. E aqui abaixo, eu vou colocar um outro texto, né? Vou pegar a ferramenta texto e inserir aqui um outro texto, como o Vasconcelos, né, professor, que é quem distribui, no caso aí, cria os cursos. Eu quero esse texto sem o parâmetro de negrito, porque senão ele vai tomar toda
a ênfase ali para ele com o tamanho 9, que é o mesmo tamanho ali daquela palavra treinamentos. Então ele já fica bem menos destacado. E posso utilizar também para ele a mesma cor que eu utilizei lá, né, para não dar uma ênfase tão grande nele. Posso selecionar os dois, ó, quero ele na mesma posição aqui na vertical. Seleciono os dois, clico em cima do nome que vai servir como referência para que ele não mude de posição, alinhar, e aqui eu tenho o meu alinhamento horizontal. Ele ficou certinho ali, né, abaixo do jeito que eu queria.